Boa noite, queridos irmãos, aqueles que aqui estão, também você que nos acompanha aí da sua casa, através da internet. É um grande privilégio poder, mais uma vez, ocupar aqui o púlpito da nossa igreja, com o objetivo de prosseguir na exposição do pequeno livro do profeta Ageu. Então eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia, no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, no último mês, dia, salvo engano, 22 de julho, nós tivemos a oportunidade de trabalhar aqui no culto da quarta-feira do mês, uma introdução geral sobre o livro do profeta Ageu. Falamos um pouquinho sobre isso, e o tema que nós temos trazido para o livro do profeta Ageu aqui, aquilo que tem desafiado o nosso coração, é que o profeta Ageu nos desafia a colocar Deus em primeiro lugar. A grande mensagem de Ageu ao povo de Deus é essa, não apenas para o povo dos seus dias, não apenas para aqueles que ouviram diretamente a sua palavra, mas também para nós hoje. Esse é o desafio. Penso eu que essa é uma temática muito propícia para os dias de hoje. Afinal de contas, temos vivido em meio a uma grande crise. E alguns dizem que a crise já está acabando, ou que ela está no meio, a gente não sabe muito bem. Dizem que só vai acabar mesmo quando vier a vacina, ou que depois que vier a vacina ainda vai demorar um tempo até uma recuperação plena. A gente não sabe muito bem, porque uma das características de uma verdadeira crise é exatamente a incerteza, a instabilidade. Não é verdade? Nós não temos condições de planejar com precisão, afinal de contas, estamos no meio de uma situação completamente atípica. E essa situação na qual nós vivemos, ela se assemelha também àquela que Ageu viveu e àquela que o povo de Deus, o povo de Judá, viveu nos dias do profeta Ageu. E em meio ao turbilhão que a crise provoca, nós somos então desafiados a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu quero brevemente fazer uma recapitulação com você. Afinal de contas, talvez alguns que aqui estão ou alguns que acompanham esta celebração das suas casas não tenham participado aqui do último culto do Ministério de Educação Cristã. Então eu gostaria de ter um tempo de recapitulação aqui. Recapitulando algumas coisas. O autor do livro é o profeta Ageu, que é classificado assim no livro. Logo, no primeiro versículo nós vemos a informação que temos sobre esse homem. Esse homem, chamado Ageu, provavelmente porque nasceu num dia de festa, porque o seu nome é derivado da raiz hebraica para festa. Alguns dizem que Ageu significaria festivo ou algo semelhante. Ele recebe o título de Navi, profeta, aquele que fala da parte do Senhor. Ele data muito bem cada uma das suas falas. Ele posiciona cronologicamente cada um dos seus oráculos, cada uma das suas expressões proféticas. Então, quando aconteceu isso que é narrado aqui no livro do profeta Ageu? Quando ele disse essas palavras? A partir do dia 29 de agosto do ano de 1520. Então, aí estamos mais ou menos a 2.540 anos de distância do profeta Ageu, não é? Já tem bastante tempo, já há bastante tempo atrás, 520 antes de Cristo, não é? 520 antes de Cristo. E o que estava acontecendo ali nos dias de Ageu? A Palestina estava sob o domínio dos persas. Aí, o imperador desses dias, dos dias em que Ageu emite a sua profecia, é Dario I, o imperador persa, não é? A gente precisa rapidamente aqui fazer uma lembrança que o povo de Judá foi levado ao exílio pelo poder dos babilônios. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi aquele que comandou o cerco de Jerusalém
e levou o povo de Jerusalém, ou boa parte desse povo, para o exílio na Babilônia. Cerca de 70 anos depois, o povo começa a retornar, então, do exílio. Foram vários retornos, não apenas um, e temos diversas narrativas na Escritura sobre esse processo de volta dos filhos de Judá, dos judaítas, como alguns vão já dizer para essa época, dos judeus, para a sua terra, para a cidade de Jerusalém e para as áreas ao redor da cidade de Jerusalém. O Império Babilônico, então, termina, o Império Persa vem, o Império Medo-Persa, permitindo, na pessoa do seu primeiro grande expoente, do seu primeiro grande imperador, Ciro, o retorno do povo judeu para Jerusalém. E passado algum tempo, então, depois de uma transição conturbada, depois da morte de Ciro, Dario, que era um general persa, assume, então, o governo desse grande império. E exatamente esse o contexto no qual Ageu viveu. O propósito central da profecia de Ageu é levar o povo a concluir a reconstrução do templo de Jerusalém. O desafio que ele apresenta ao povo é esse. Afinal de contas, nos dias de Nabucodonosor, o templo foi não apenas saqueado, tendo seus utensílios roubados e levados como espólio de guerra para a Babilônia, mas a própria construção do templo de Jerusalém, o templo que havia sido construído por Salomão, havia sido completamente destruído. Aquela construção foi derribada, não ficou pedra sobre pedra, de modo, então, que no retorno do povo judeu para Jerusalém, essa reconstrução começou, mas logo foi interrompida. Os alicerces foram lançados, o altar foi estabelecido ainda nos dias de Zorobabel, porém, logo no primeiro retorno, a obra não foi concluída. Ficou pela metade, ficou pelo caminho essa obra. Apenas os alicerces, apenas o altar e nada mais foi reconstruído. E é exatamente sobre isso que Ageu trata no seu livro. Quando lemos o texto, é fundamental entendermos esse movimento. Aqui nós vemos um mapa que engloba toda a área daquilo que ficou conhecido como Império Aquemênida, o Império Medo-Persa, essa área clara aí do mapa. Quando nós olhamos, então, aquela parte chamada Babilônia, não sei se vocês vão conseguir ler aí, de casa, depende da sua tela aí, né? Vocês que estão aqui vão ter que forçar um pouquinho a vista. Mas você vai ver que tem inclinado ali numa área verde, saindo de uma faixa de mar chamada Golfo Pérsico, tem escrito assim, Babilônia. E exatamente ali naqueles pontinhos ao redor de Babilônia, que os judeus estavam situados. Eles ficaram durante o exílio nessa região. E aí eles foram receber então a permissão para retornar para Jerusalém, que fica já próximo ali ao finalzinho do Mar Mediterrâneo, que a gente vê também nesse mapa. Essa área toda era governada por Dario e Jerusalém era apenas um pedacinho, bem insignificante, talvez praticamente esquecido, desse grande império. Não mais a glória dos dias de Salomão, não mais a grandeza e o poder bélico dos dias de Davi, não mais o esplendor daquele templo construído com o cedro do Líbano, com muito ouro, não mais. Agora, um povo vassalo, um povo subalterno, um povo secundário, pequeno, bem pequeno, poucas pessoas, cercado de inimigos, de pessoas de outros povos que não gostavam dos judeus se reestabelecendo na cidade de Jerusalém, mas que agora tinham essa tarefa de se restabelecer, e não apenas se restabelecer, mas também voltar
a celebrar o nome do Senhor naquele templo que havia sido consagrado pelo grande rei Salomão. Todo esse pano de fundo histórico é importante para que nós possamos compreender esses 4 oráculos presentes aqui no livro de Ageu, que nos instruem e nos desafiam até hoje a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Afinal de contas, quando você é um cidadão de Jerusalém, uma cidade insignificante no meio de um grande império, um lugar onde você planta e a terra não dá o fruto que você espera, um lugar onde você produz e trabalha e sofre, sua, e você não tem mais o mesmo estilo de vida, a mesma qualidade de vida que você tinha quando você era um estrangeiro na Babilônia. É algo que muitas vezes nós não percebemos. Aqueles que voltaram, eles não voltaram para viver uma vida melhor. Agora eles têm a liberdade. Eles também teriam liberdade se ficassem lá na Babilônia. Eles voltaram porque entenderam o desafio que tinham de restabelecer a adoração do Senhor, o povo separado por Deus. Na sua cidade, na sua terra, a terra que Deus havia prometido aos seus pais. Porém, ao chegar lá, nada foi fácil. Nada foi fácil. Eles foram assolados pela pobreza, eles foram assolados pela escassez, eles foram assolados pela falta de apoio, eles foram assolados pela perseguição de estrangeiros, que ficavam o tempo todo ali minando o trabalho dessas pessoas. Não foi fácil, não foi fácil. Da mesma forma, não é fácil para nós, como alguns dizem, voltar ao normal em meio a essa situação toda que vivemos. Ainda é muito estranho, agora pelo menos a gente tem aqui, né, pastor, a quem olhar quando pregamos, não é? Além dos olhos da câmera aqui. Vocês não têm ideia como é bom poder olhar para vocês aqui enquanto pregamos, porque algumas vezes, e no caso do nosso pastor, muitas vezes, pregou aqui sem absolutamente ninguém, não é? Às vezes uns 5, 6 irmãos aí do louvor apenas e só. Difícil isso, irmãos, não é fácil. Sentimos a saudade da igreja cheia. Sentimos a saudade daqueles irmãos aqui, às vezes até aquele burburinho incontrolável antes de começar o culto, que você tem que pedir para o irmão se acalmar. Acalma teu ânimo aí, querido. Ache o seu lugar, busca ao Senhor em oração, vamos ouvir a chamada, a adoração. Temos saudade até disso, não é verdade? Temos que olhar um para os outros e está todo mundo mascarado. É uma coisa curiosa esse negócio, não é? Nos acostumamos à aula online, nos acostumamos aos encontros online, ao PG online, ao discipulado online, ao aconselhamento online. A ceia, não vou usar online, né, pastor? Porque a gente já teve muito problema com isso daí. A ceia real, que o irmão celebra da sua casa, né? Mas o fato, queridos, é que agora que estamos desafiados a viver o novo normal, a nossa tendência é olhar as nossas próprias lutas e esquecer que o desafio do Senhor para nós continua sendo exatamente o mesmo, de servir ao Senhor, de nos dedicar ao Senhor, de nos gastar na obra do Senhor. Saímos de casa de manhã cedo, se você sai para trabalhar, não está de home office, e ali na rua você vê uma série de desafios novos que não aconteciam antes, que não estavam ali antes. Querido, chega para mim ser assustador. A cada dia são desafios novos que não aconteciam antes, que não existiam antes dessa situação de crise na qual nós vivemos. Estamos no mesmo barco dos judaítas do século VI a.C. Sim, estamos. Vivemos em meio a uma crise, a dificuldades, a escassez, mas também vivemos como cristãos diante do desafio inamovível do Senhor de que devemos, como igreja, avançar.
Não podemos, como igreja, recuar para nos preocuparmos então com as nossas coisas, para buscarmos uma zona de conforto que não virá. Não virá. O Senhor Jesus não nos prometeu servi-lo em conforto. O Senhor Jesus nos prometeu, sim, que enfrentaremos tribulações, perseguições, dificuldades, sofreremos, mas em meio à nossa fraqueza, à nossa fragilidade e às nossas dores, o Senhor há de manifestar o seu poder através de nós. E exatamente isso, é sobre exatamente isso que Ageu trata no primeiro capítulo, que é o trecho que nós abordaremos nesses minutos que nos restam. Voltamos desde lá do contexto histórico, da recapitulação que é necessária fazer, identificamos-nos com eles, agora leremos o desafio do Senhor para eles, lá no século VI a.C., e para nós, no século 21, depois de Cristo. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, leremos do versículo 1 até o versículo 15, todo o primeiro capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, verso 12, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Santo Deus, eis diante de nós a tua palavra, e eis-nos nós aqui diante do Senhor. Por favor, trata nosso coração nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos do Senhor a nos desafiar, a nos quebrantar, a nos transformar, para que sejamos instrumentos melhores nas tuas mãos. Que assim o Senhor faça, para a glória do teu próprio nome, e a despeito dos nossos muitos pecados.
Deus, nada sou para aqui diante do teu povo abrir a tua palavra. Mas o meu clamor nessa noite é que o Senhor seja o nosso mestre. Da mesma forma, ó Deus, cada um de nós que aqui está, a começar de mim, passando por cada irmão que veio até este lugar nessa noite, também aqueles que acompanham das suas casas. Nós não temos a capacidade de discernir as coisas que o Senhor quer tratar no nosso próprio coração, reveladas na tua palavra, se o Senhor mesmo não nos ensinar através do teu Santo Espírito. Então, por favor, Senhor, toca os nossos corações, transforma-nos. Tudo isso pedimos, reconhecendo que não merecemos absolutamente nada do teu alimento, da tua graça, da tua presença, e nem mesmo, ó Deus, não merecemos ser teus servos. Não merecemos, ó Deus, ser a tua força de trabalho. Mas obrigado, ó Deus, pelo privilégio que é para cada um de nós, mesmo sem o Senhor necessitar de nós, podermos ser canais da tua bênção na vida de outras pessoas, sobretudo daqueles que ainda não te conhecem, sobretudo, ó Deus, do grande projeto que o Senhor tem, da tua própria missão sendo executada nesse mundo, de alcançar todo povo, língua, tribo e nação. Que o Senhor, ó Deus, nos use, nos tome e nos conduza segundo a tua vontade, para que sejamos, ó Deus, úteis, para que o teu nome seja exaltado através da obra das nossas mãos. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lemos 15 versículos, pode parecer longo para alguns, mas é fundamental nós entendermos não apenas o desafio, mas também a resposta. Quando nós olhamos a primeira sessão, nós encontraremos então o profeta Ageu nos apresentando o problema. Primeiramente, no verso 1 e no verso 2, nós encontramos a narrativa do problema. O que estava acontecendo ali? A data é muito clara e é exatamente 29 de agosto de 520 a.C. Nesse dia, a palavra do Senhor tem como canal para que ela seja transmitida ao povo o profeta Ageu. E o profeta Ageu se dirige primeiramente à liderança do povo, Zorobabel, o governador, Josué, o sacerdote, e diz assim: o Senhor Deus fala. Aquilo que o povo diz, aquilo que o povo pensa, aquilo que o povo sente acerca da situação difícil na qual eles mesmos vivem, não é correto. E o que eles dizem? O que o povo dizia nos dias de Ageu? Ainda não é o tempo, não é o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Os alicerces estavam lançados, as bases já estavam postas, mas a obra estava interrompida. E interrompida ficaria se dependesse do ânimo e da disposição desse povo, que ao olhar aquele lugar, ao olhar aqueles alicerces, dizia para si mesmo: não, esta casa agora não. Outra casa é prioridade nesse momento. E a outra casa que é a prioridade para eles nesse momento era a sua própria. Eu olharei primeiro para a minha, para depois olhar para a casa de Deus, para a casa do Senhor. E Ageu apresenta isso como sendo um problema. É um problema, queridos, não apenas por causa do prédio. E é comum ver alguns comentaristas, sobretudo de escola crítica, abordar essa época da história de Judá a partir de um olhar muito negativo. Dizem que é a época do legalismo, dizem que é a época do engessamento, dizem que é a época em que o povo fica amarrado na sua religiosidade. Porém, o que vemos aqui, queridos, é uma disposição de serviço sacrificial, de entrega. É isso que de fato vemos. A preocupação de Ageu e a preocupação do próprio Senhor, em momento algum, foram apenas as pedras que deveriam ser postas uma sobre a outra para que aquela obra fosse concluída.
A preocupação do Senhor não era o prédio, a preocupação do Senhor não é tijolo. Queridos, Deus não está nem um pouco preocupado com isso daqui. É bom vir para um prédio, para um ambiente, para um lugar como esse, tão confortável? Claro que é. Mas o fato é que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E sabe onde isso está dito? Exatamente no dia em que Salomão consagrou o grande templo de Jerusalém. Aquele templo que Nabucodonosor destruiu, aquele que foi a terra. Deus não se preocupa com o tijolo. Deus se preocupa com as vidas. Porém, onde nós colocamos a nossa força de trabalho, isso diz muito acerca do que está dentro do nosso próprio coração. O problema é resumido assim: o povo diz, não é tempo de construir a casa de Deus. E isso revela o que tem dentro do seu coração. Basta lermos até o verso 11. Quando olhamos do versículo 3 até o versículo 11 do capítulo 1, nós vemos que este problema, o problema de postergar, de procrastinar a obra do Senhor, do templo do Senhor, mostrava que o coração do povo era negligente com relação às coisas de Deus, com relação ao seu próprio relacionamento com o Deus da aliança. E isso preocupa muito o profeta, mas preocupa ainda mais o próprio Deus, que usa o profeta Ageu para desafiar o povo e para denunciar a negligência do povo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, conforme percebemos no verso 3 e no verso 4, a negligência do povo se demonstra, é revelada nas suas prioridades egoístas. Por que o povo não constrói a casa de Deus, afinal? Por quê? Perceba o verso 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? E talvez aí na sua versão esteja escrito assim, em casas de fino acabamento. Em outra versão, em casas revestidas. E aí, revestida não é apenas o reboco ali, né? Ou uma massa corrida, ou um calzinho. Não é isso. É revestidas com madeira, com boa madeira. O que dá ao ambiente um ar de luxo, de requinte, de alto nível e alto padrão. Veja então que sim, o povo passava por profundas dificuldades, mas o desafio precisa ser feito e repetido. Será que vocês só vão começar a trabalhar no templo do Senhor depois que cada um tiver a sua grande mansão? Depois que cada um tiver, então, um enorme patrimônio constituído? Quando é que vocês vão olhar para o campo missionário? Será que é somente depois que você tiver a sua casa, muito confortável, muito bem estabelecida, a sua casa de praia, a sua casa de campo, os seus 2 carros na garagem, todos os seus filhos bem formados? Aí talvez depois disso tudo, a gente começa a pensar no cara que está indo para o inferno lá do outro lado do mundo. Será que é essa a nossa preocupação? Onde está o nosso coração? Essa é a questão aqui. A questão não é o tijolo, a questão é o nosso coração. O coração desse povo estava longe das prioridades de Deus. E isso era demonstrado no fato de que eles construíam as suas casas e deixavam completamente de lado a casa do próprio Deus. Queridos, eu não estou de forma alguma aqui tentando introduzir a vocês algum tipo de teologia da prosperidade, algum tipo de teologia da troca, algum tipo de um desafio assim, dê que então Deus vai te dar em dobro, dê o dízimo, o trízimo e sei lá mais o que aí então você vai receber bênçãos de Deus. Não! A revelação da Escritura com relação à nossa
entrega à obra do Senhor, inclusive do ponto de vista dos bens materiais, não envolve uma ideia de que uma parte é de Deus e a outra parte é nossa. Deus não quer que a gente devolva uma partezinha a Ele, não. Deus quer a nossa vida toda. Exatamente por isso que acabamos de dizer aqui, que ao trazer os nossos bens, não trazemos apenas os bens, trazemos as nossas vidas. E isso é um ato de adoração. Qual valor tem a oferta de um ímpio na casa do Senhor? Nenhuma. Porque a oferta, ela é um ato de adoração. O Senhor não quer o nosso dinheiro, queridos, o Senhor quer a nossa vida toda, inclusive o dinheiro. Ele quer absolutamente tudo. Todo o nosso tempo, todos os nossos bens, todos os nossos recursos, toda a nossa inteligência, todas as nossas capacidades, tudo Ele quer para a sua obra e para a sua glória. E o povo esqueceu disso. Quando a fome apertou, ou quando o frio bateu, o cara pensou assim, peraí. Eu preciso trabalhar mais um pouquinho para fazer um pé de meia. Eu preciso revestir aqui a minha parede de uma boa madeira. O inverno vai vir. Não é? Nós aqui, nessa semana no Rio de Janeiro, estamos experimentando esse sentimento que é dormir no frio, né, pastor? Agora, é claro que o frio do carioca é 18 graus, 19, né? Fala isso para o pessoal lá de Atibaia, né, Márcio? Chega a ser piada, né? Se aqui está 19, lá está 2, 3, nessa faixa, né? Lá em Itajubá, onde eu morei, em Minas Gerais, lá deve estar também já nevando nessa época, assim. Ou lugar frio. Mas quando a gente sente um pouquinho mais de frio, a gente não está acostumado, a gente fala, Jesus, o que eu vou fazer? No outro dia, vai no calçadão, compra um monte de luva. É muito engraçado isso, irmãos. O carioca no frio é um barato. Compra a luva, compra a touca, e o pessoal está andando na rua de touca. É muito curioso isso. Eu vendo o pessoal lá hoje na agência, o pessoal tudo capotado de luva. Logo a gente pensa no nosso conforto. Bateu um ventinho maior, eu preciso me proteger do frio. Da mesma forma, a gente está mais acostumado com calor, né? Começa a vir ali outubro, aí a coisa se inverte, não é? Um calor que só a graça. Aí o pessoal corre para a loja, compra um ar-condicionado em 12 prestações, não é? E fica o dia inteiro no ar-condicionado, a conta de luz vai lá na estratosfera, e o cara tem que pagar, não tem jeito, não é? A gente se preocupa com o nosso conforto, não tem jeito, queridos, não tem jeito. E é muito engraçado porque essa questão do conforto, ela está diretamente relacionada com aquilo que eu estabeleço como prioridade para mim. Como o que é mais importante para mim. Como eu respondo às minhas demandas por conforto, revela muito o que está dentro do meu coração. Por que eu quero outro emprego? Por que eu quero um salário maior? Por que eu quero uma outra casa? Por que eu quero comprar um carro novo? Tudo isso, queridos, precisa passar por reflexão. E essa reflexão, ela deve ser uma reflexão espiritual. Não é? Exatamente essa reflexão, a essa reflexão espiritual que Ageu convida os judaítas da sua época. Estavam reveladas as prioridades do coração desses homens. E eram prioridades egoístas, preocupadas apenas em si mesmos. O texto continua. E lemos do verso 5 até o verso 7, e depois também do verso 9 até o verso 11, que essa postura egoísta deles atrai consequências devastadoras. Às vezes a gente pensa assim, não, eu preciso ter ambições, eu preciso ter desejos, eu preciso correr atrás da vida. E conforme eu vou correndo atrás da vida e conquistando mais coisas, eu acho que eu estou construindo maior felicidade. Quantas e quantas pessoas vivem em prol da próxima viagem,
de ir para lugares novos, e para isso trabalham de forma completamente exaustiva e muitas vezes insalubre durante o ano inteiro, para ter 15, 20 dias daquela viagem dos sonhos, que passa assim. Não é verdade? Valeu a pena? Todo o mal que fez ao corpo, à mente, ao coração, aquele ano inteiro estressante, extenuante, para ganhar mais e mais e mais e mais dinheiro, e tentar convencer-se a si mesmo de que aqueles 20 dias de férias compensou tudo isso? Será que valeu a pena? Qual é o sentimento que muitas vezes ocupa o coração daquele que acredita na propaganda enganosa do mundo, do diabo e da própria carne, que você precisa de mais coisas e de mais experiências e de mais prazer e de mais poder e de mais prestígio? Quais são as consequências? O texto diz aqui, e diz de uma forma muito interessante, diz preparando isso através da repetição de um chamamento. O chamamento do verso 5 e do verso 7, que eu já comentei inclusive no mês passado, mas vale a pena relembrar. A minha versão aqui traz assim: considerai o vosso passado. Essa é a fala do Senhor. É isso que o Senhor diz, considerai o vosso passado. Na minha versão está assim. Mas a tradução literal desse termo, dessa expressão aqui na língua hebraica, ela é muito curiosa, porque ela literalmente diz o seguinte: coloque o seu coração em cima do seu caminho. Negócio mais esquisito isso, né? Colocar o coração em cima do seu caminho. O que isso significa? O tradutor deu essa interpretação aqui, o tradutor da Revista Atualizada. Considerai o vosso passado. Outro traz, pensai nos vossos caminhos. Né? No sentido de que você deve avaliar o teu caminho. O fato é que aqui o profeta faz um chamamento, o Senhor faz um chamamento através do profeta, para que o povo pense. Pensa se vale a pena esse teu estilo de vida, querido. Pensa se vale a pena essa tua distribuição de prioridades. Pensa se vale a pena a maneira como você tem estruturado a tua própria vida. Olha o que está no meio, verso 6. No meio desses dois desafios, desses dois chamados à reflexão, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Todas essas situações narradas aqui no verso 6, elas são complementares. Mas para mim, de todas, a que mais é representativa é a última. O cara trabalha, recebe salário, só que ele coloca num saco furado. Vamos contextualizar e trazer isso para o século 21. O cara trabalha. Mas ele vive uma vida tão louca no meio desse trabalho todo, que no dia do seu pagamento, quando ele vai olhar o extrato do banco, o cheque especial já comeu absolutamente tudo. Essa é a versão do século 21. Já foi tudo. O bendito cheque especial, alegria do banqueiro, né? E a tristeza do cliente. Você já teve esse sentimento? Que você trabalhou e nada aconteceu, e nada te saciou, e nada te satisfez. E não pense que é só o pobre que tem esse sentimento, né? Porque é só o pobre que usa o cheque especial. O rico também. O rico também. Porque ele já fez tantos compromissos. Ele já estabeleceu para si mesmo um padrão tão elevado. Ele já traçou tantas metas de investimento que ele não desfruta de absolutamente nada. Até mesmo porque ele colocou no seu próprio coração que não basta um churrasquinho por mês com a família, não. Tem que ser aquele rodízio naquela churrascaria a qual não farei propaganda aqui.
aquela carinha, bem cara. Né? Que nós que somos mais humildes nem passamos perto, porque se você passar perto, você já fica um salário mínimo ali dentro. Né? No cheque especial, pago com cheque especial. Né? É verdade. É uma coisa de louco, irmãos. Mas fale a verdade. Falemos a verdade conosco mesmo. Essa é ou não é a nossa experiência muitas das vezes. Trabalhamos, compramos, adquirimos. Na linguagem do mundo, crescemos. Socialmente, profissionalmente, financeiramente. Mas ao final das contas, parece que tudo vai para um saco furado. Não é verdade? Não é verdade? Eu gosto muito de uma canção antiga, cuja letra diz mais ou menos assim: este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Não é para a gente cantar isso só quando o irmão morre e a gente vai no cemitério, não, irmãos. É para a gente cantar para a gente agora. Agora que somos jovens, agora que temos saúde, agora que estamos aqui à noite, daqui a pouco dormiremos, amanhã acordaremos para trabalhar de novo. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar no céu. No céu, lindo céu. Com Cristo vou morar no lindo céu. O grande missionário Jim Elliot escreveu no seu diário, na véspera da sua morte pelos índios Aucas no Equador, que aquele que deixa aquilo que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder, não é tolo. Por mais que tenhamos os bens e os valores deste mundo, nada disso desce conosco à sepultura. Nada disso. Mas o crente, ele pode ter a certeza e a esperança que no momento em que ele fecha seus olhos aqui nesta terra, ele se encontra com o seu Salvador. E nada que o mundo pode nos oferecer se compara a isso. Absolutamente nada. Não jogue sua vida fora. E vida é tempo, vida é a tua inteligência, vida são os teus dons, são os teus talentos, são os teus recursos. O mundo vai dizer, você está desperdiçando a vida, está desperdiçando a tua juventude, está desperdiçando as tuas capacidades, esse negócio de igreja é uma furada. Queridos, a igreja não é um fim em si mesma. A igreja, ela é simplesmente a reunião daqueles que entendem que o fim de todas as coisas é a glória de Deus. É a adoração ao Senhor. Esse povo estava perdendo foco. E estava sofrendo as consequências da sua perda de foco. Verso 9 a verso 11, também esse tema é retomado, né? E eu vou deixar o verso 8 para o final. Já até lemos aqui na liturgia agora há pouco. Observe, 9 a 11. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Primeira coisa, observe o sujeito da desgraça. O sujeito da desgraça. O sujeito da desgraça é Deus. O sujeito da desgraça é Deus. Né? Isso é assustador, né?
mas é claro como a luz do sol aqui no texto. Veja no verso 9, por exemplo. Esperastes o muito, veio o pouco, e o pouco, quando trouxestes para casa, quem dissipou? O diabo. Quem dissipou? A hostes de demônio, que precisa ser exorcizada? Quem dissipou? O ladrão? Não. Eu o dissipei. Isso é forte a beça. Não é não? Rapaz, que Deus é esse? É o Deus que não divide a sua glória com ninguém. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não tem em nós uma sociedade com o mundo, porque Deus não se associa com o mundo. Deus, ele não tem 51% das ações da igreja. A igreja não é uma sociedade. A igreja não é uma sociedade na qual Deus tem a parte majoritária, então ele tem o voto de ordem da sociedade, mas o mundo ou as outras coisas continuam tendo também as suas cotas. Deus é dono de toda a nossa vida. Tudo. Ou é tudo, ou é nada. É simples assim. E nós precisamos nos convencer disso, queridos. Nós precisamos nos convencer disso. Ou temos a Cristo ou nada temos. Nossa conta pode ser estratosférica. Nosso patrimônio pode ser algo assustadoramente grande. Nada disso importa. Nada disso importa. E para o crente, é como se Deus viesse e soprasse. Tudo fosse embora. Absolutamente tudo. Por quê? Porque o vosso coração não está nas minhas coisas. Porque o vosso coração não está aplicado na minha missão nesse mundo. Deus que tem uma missão, tem uma igreja no mundo. Ou eu estou associado a ele ou não. Não tem como ficar pela metade. Não tem como ser meio a meio. Não tem como. O texto continua e é duro. Os céus sobre vós retêm seu orvalho, a terra os seus frutos. Quem conduz tudo, quem conduz a natureza, quem é soberano sobre as oportunidades que temos ou deixamos de ter? O Senhor. E às vezes nós ficamos nos debatendo, e essa é a experiência que todos nós temos em algum momento da vida, ou em alguns momentos da vida, reclamamos com Deus: Deus, por que essa porta não se abriu? Por que isso de bom não aconteceu? Por que aquilo que eu pedi, jejuei, orei, não foi realizado? Por quê? Ora, das duas uma, ou porque Deus tem algo muito melhor para você, ou porque você pediu para esbanjar nos seus prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres. Nós sempre gostamos de dizer que Deus nos diz não, porque Ele tem algo melhor. Sim, Ele sempre tem algo melhor. E o melhor é a sua presença. O melhor é a sua vontade. O melhor é a sua direção. Só que às vezes Ele nos diz não como consequência de uma postura pecaminosa. Crente é bom à beça de pedir, todos nós somos, mas nós somos muito limitados em dizer: Senhor, eis-me aqui. Faze da minha vida o que queres. Mais uma vez, verso 11, o sujeito é Deus. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, vinho, azeite e o que a terra produz, como também sobre os homens, os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus retém a sua bênção, porque Deus não nos abençoou por causa de nós mesmos. Deus nos abençoou por causa dele. Precisamos aprender a orar para fora.
Dizer, Deus, eu quero sim um salário maior para poder sustentar mais missionários. Eu quero sim saúde para poder eu mesmo ir fazer a tua obra com as minhas mãos. Eu quero sim, Deus, mais capacidades, maior recurso intelectual, formação, para que eu possa entrar onde não se entra. Sem o diploma, sem o título, sem o reconhecimento. Para que ali o teu nome seja glorificado. Se não é para glorificar o Senhor, que o Senhor nos leve hoje. Porque de nada adianta essa vida. Queridos irmãos, é o Senhor quem retém a sua bênção, porque Deus não abençoa crente para que ele viva no seu conforto. Deus nos abençoa para que nós estejamos imbuídos na sua missão. Não há outro fim, não há outro objetivo. E o desafio é feito então no verso 8. Verso 8 diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O povo negligente sofre no seu corpo, sofre na sua vida, sofre nas suas experiências, consequências desastrosas pela sua negligência. Porém, quando o povo se arrepende e deixa de ser negligente, o favor do Senhor é atraído. E Deus, então, visita o seu povo. Veja que Deus está muito mais preocupado com a postura do povo do que com o resultado da obra. Existe um detalhe aqui que passa desapercebido na nossa leitura, 2.500 anos depois do texto. Jerusalém é cercado por montes. Aqueles que já estiveram lá podem confirmar, eu nunca estive, só vejo foto. É isso mesmo, não é? Cercado por montes, fica num vale. E ali, aquela cidade, que fica numa espécie de um rampão, ela vê inclusive a chegada dos inimigos vindo do monte, não é? E as construções que ali estão naquele lugar, elas precisam ser feitas, você subindo aquele monte e buscando os recursos fora. Agora, o texto diz, subi ao monte, trazei madeira. Com que madeira o templo de Salomão foi construído? Não foi aquela madeira daquele monte, não. Foram com os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano são tão nobres, são tão bons, é um negócio tão luxuoso, que a bandeira do próprio Líbano tem no seu centro o cedro. O Líbano é famoso pelo cedro, porque o cedro do Líbano, meu amigo, é bom mesmo. E como é? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O que Deus queria era o coração quebrantado. Deus não fala, não aceito nada menos do que o cedro do Líbano. Se vira. Não é essa a preocupação de Deus. Deus não está preocupado com tijolo, Deus não está preocupado com madeira, Deus não está preocupado com obra. Deus está preocupado com o coração do povo. Com o povo que recebe a ordem e obedece. Subir ao monte. Que monte? Esse aí mesmo. Essa madeira meia boca que tem aí em cima. Porque lá não tinha madeira boa não, gente. Tá? Não tinha. Madeira lá em cima do monte de Jerusalém era uma madeira de segunda classe. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está falando para o povo, obedeça. Obedeça. Não se preocupe tanto se vai ficar luxuoso, se vai ficar grandioso, não. Eu me agrado de um coração quebrantado, eu me agrado de um coração obediente. Vá lá, traga madeira, construa essa casa, e eu me agradarei dela. E ali serei glorificado, porque o Senhor é glorificado num coração devoto, num coração consagrado, num coração dedicado integralmente ao Senhor.
Há corações que não são dedicados ao Senhor e que têm condições de ir ao Líbano trazer a madeira, mas nesse momento não é o cedro que interessa, nesse momento não é a beleza do templo que importa, o que importa é o coração do povo que o constrói, que deve ser um coração quebrantado, contrito, dedicado, devoto ao Senhor integralmente, e ali, nessa casa, construída a partir dessas motivações, o Senhor será glorificado. O problema não é a obra, o problema é um coração endurecido, um coração desviado do foco do Senhor. E esse coração então foi desafiado. Perceba que esse trecho todo que lemos até o verso 11 é só pedrada. Só pedrada. O único desafio positivo feito é esse desafio do verso 8. O único momento que Deus diz assim, ó, faz isso aí que vai dar certo. Porque todo o resto, meu amigo, Deus só condena. Deus faz isso o tempo todo nesse trecho. Apenas um desafio: subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Esse desafio tem uma resposta por parte do povo, a resposta correta à exortação. É narrado do verso 12 ao verso 15. E eu vou finalizar com isso. Afinal de contas, nós pregamos e desafiamos para que o povo de Deus tenha uma resposta correta. Dê uma resposta correta. Qual foi a resposta correta dada por esse povo aqui? Primeiramente, verso 12, obediência. Obediência no temor do Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, o que eles fizeram? Atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Deus fala, querido. Deus até hoje fala. Deus nos fala sistematicamente nas páginas da sua Escritura. Mas o que muitas vezes nós fazemos é, Deus, semana que vem, mês que vem, ano que vem, depois. Agora não dá. Agora está difícil, agora está apertado, agora eu preciso fazer um cabeamentozinho aqui na minha casa, agora eu preciso trocar o portão, agora eu preciso trocar a pintura, já está meio sujo, eu preciso fazer uma reforminha, pastor. Aquele sermão do domingo passado, muito legal, mas deixa eu ver um pouquinho minha casa. Se o povo tivesse feito isso, queridos, se o povo tivesse tido essa reação, Deus não os teria abençoado. A resposta correta envolve temor e obediência. Temor e obediência estão profundamente ligados. Muitas vezes a gente olha só a obediência como algo mecânico. Alguém deu uma ordem, então vou cumprir. Aquela mentalidade, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas não é apenas isso. Deus sim pode e Ele nos ordena o tempo todo a fazer coisas em prol da sua glória e do seu reino. Porém, o nosso coração deve cumprir as suas ordens inundado de temor. Temor que tenha consciência da grandeza de quem nos ordenou, da sua capacidade em ordenar, da sua majestade em conduzir as circunstâncias envolvidas naquela ordem. O Senhor nos manda, e nós devemos não mecanicamente obedecer, mas devemos, ao receber a ordem, ter um coração completamente moldável diante do Senhor, e que se submete diante da grandeza do seu poder. Essa foi a experiência do povo. Verso 13 e verso 14, nós vemos que a resposta correta, ela garante a presença de Deus como grande motivadora da missão do povo. É muito interessante a gente voltar os nossos olhos, por exemplo, para a grande comissão. O grande comissionamento de Deus para a sua igreja. Normalmente nós enfatizamos o id. Nós falamos, temos que ir até os lugares longínquos. Sim, temos que ir. Mas perceba
que a ordem, segundo Mateus, ela começa e termina com uma garantia dada por Deus de que Ele fará essa obra ser bem-sucedida. Nós olhamos para Mateus 28 e costumamos ler apenas o verso 19, mas na verdade nós precisamos retroceder até o verso 16. Porque ali, quando lemos a grande comissão, segundo Mateus, nós vemos em primeiro lugar que os discípulos foram para o lugar onde Jesus tinha indicado. Eles foram para o monte ao qual Jesus tinha indicado na Galileia. E ao chegando ali, alguns se prostraram, e vendo Jesus, alguns se prostraram, porém outros duvidaram. E aí o que Jesus diz? E é isso que o autoriza, o que confirma a sua autoridade para entregar a grande comissão. Todo poder me foi dado, tanto no céu quanto na terra. Mateus 28, verso 18. Ide, portanto. Olha o portanto. Você só vai fazer discípulos de todas as nações, você só executa a grande comissão, porque toda a autoridade foi entregue a Jesus, quando ele morreu na cruz e venceu a morte na ressurreição. Toda a autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Então vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí, como termina o verso 20, e como termina o Evangelho segundo Mateus, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença de Deus e o senhorio de Jesus é aquilo que produz o sucesso da missão da igreja. Isso já está revelado desde os profetas, desde o Antigo Testamento. É Deus quem garante. Aquilo que fazemos na força do nosso braço cai. Aquilo que fazemos no poder do Espírito permanece para sempre. Porque não somos nós quem realizamos, mas o próprio Deus. A resposta correta garante então que Deus estará nesse negócio e que Ele vai produzir o sucesso. Temo, me assusto ao ver que muitos ministérios estão erguidos sob o poder, sob o carisma, sob as capacidades e o intelecto de homens. O Senhor não honra esse tipo de ministério. O Senhor honra aquilo que está alicerçado na força do seu poder. E por fim, acontece exatamente na hora e no momento de Deus. Quando é a hora de obedecer? Na hora que Deus ordena. Por que devemos obedecer na hora? Porque quando Deus ordena, é aquele momento, é aquela hora em que Ele irá manifestar o seu poder. O verso 15 nos dá o tempo, nos dá exatamente o dia 21 de setembro de 520 a.C., o 24º dia do 6º mês. Sabe o que isso nos indica? Nos indica o seguinte, que em menos de um mês, a obra que havia ficado décadas parada, foi retomada. Foi retomada. E aqui, não é que no dia 21 de setembro eles subiram ao monte para pegar as madeiras, não. No dia 21 de setembro eles voltaram a construir o templo. Deus não nos chama para obedecer amanhã. Deus nos chama a obedecer hoje. Concluo então com 3 breves aplicações. Primeiro, o Senhor não se agrada quando deixamos as suas coisas em segundo plano. Esse é um desafio para esse momento pós-pandemia. Como é confortável assistir no YouTube? Como é? E eu não estou falando que se você é grupo de risco, se você tem uma questão que lhe obrigue a ficar aí, que você não deva fazer isso. Faça. Participe por aí. Mas se você está participando por aí, porque aí na sua casa é mais quentinho, é mais joinha, é mais confortável, é mais fácil, tem algum problema no teu coração. Fica esse desafio para nós hoje. Segundo,
Antes de reclamar do que Deus não nos dá, devemos refletir sobre o quanto somos fiéis ao que Ele nos ordena. Ah, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, Deus não me deu aquilo outro. E o que você tem feito por Ele? Na verdade, Ele já te deu tudo, como cantávamos antigamente. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Por último, ao recebermos um direcionamento de Deus, precisamos atender prontamente, certos de que Ele nos fortalecerá para cumprir cada ordem que Ele nos der. O poder é dele. Vivamos em temor e em obediência. Vamos orar? Santo e bendito Deus, te agradecemos pela tua palavra exposta e aplicada aos nossos corações. Que saiamos daqui desafiados a sermos obedientes, dispostos, dedicados à tua obra e ao teu serviço. Hoje o Senhor nos chama mais uma vez. Subir ao monte, trazer madeira, construir a casa. Sim, vivemos uma crise. Muitos temos sentido, ó Deus, na pele os efeitos dessa crise, de tantas maneiras. O Senhor jamais deu toque de recolher a tua igreja. Jamais nos mandou recuar. Na crise, mais uma vez ouvimos da tua voz: avançai, avançai, avançai. E as portas do inferno não prevalecerão, porque jamais prevaleceram e jamais prevalecerão até o dia que o Senhor Jesus voltar contra a tua igreja. Avancemos, ó Deus, que possamos ter verdadeiras e profundas experiências com o teu poder, enquanto dedicamos o pouco que temos e o pouco que somos. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos nas tuas mãos. Esse é o nosso desejo. Imperfeito desejo, mas sincero desejo. Por favor, faze de nós o que tu queres. Em nome de Jesus que oramos. Amém.